galera, primeiramente desejo a todos que sejam bem-vindos à Jornada Criativa. Aqui é onde eu vou estar falando tudo aquilo que eu venho trabalhando nesses últimos anos para poder criar uma identidade artística e conseguir com isso fazer com que meus trabalhos sejam reconhecidos, eu possa também entregar um diferencial para os meus clientes e com isso alcançar algo que vai além de simplesmente ser um tatuador. O intuito aqui é fazer com que vocês se tornem um artista assim como eu, fazendo com que vocês criem suas artes de uma forma que tenha uma identidade artística, que com isso vocês possam expressar realmente aquilo que faz parte de vocês. Nessa primeira aula eu estarei falando justamente sobre esse lance da identidade artística, pois eu vejo que é algo muito importante desde o início a ser trabalhado. Por quê? Porque todas as criações das artes, assim como eu estarei mostrando nas próximas aulas, elas são baseadas na minha identidade artística. Ou seja, para mim eu crio elas de uma forma, mas não quer dizer que é uma obrigação de vocês criarem da mesma forma. E sim, vou estar passando insights para que vocês possam utilizar todas essas ferramentas que eu utilizo para poder criar as minhas artes, desde a busca das referências ideais até a concepção da arte final, para que com isso vocês possam produzir as artes de vocês com total autonomia e identidade. E por que eu falo isso, que é tão importante criar uma identidade artística? A partir do momento que você cria uma identidade artística, você se torna reconhecido por aquele estilo de trabalho que você faz. Se vocês repararem bem, como que funciona o mercado da tatuagem? Existem dois tipos que eu divido de tatuadores, que são aqueles tatuadores comuns, que fazem mais trabalhos comerciais, faz de tudo um pouco, desde o do fine line ao old school, ao maori, e os especialistas, que são os tatuadores que focam em estilos de trabalho único e com isso eles conseguem alcançar outros patamares. Isso vai desde um reconhecimento de outros artistas, de patrocinadores ao redor do mundo, como também a questão de poder cobrar um valor acima da média. Por quê? Por causa que eles se demonstram como especialistas. E o intuito é justamente esse. De 2 anos para cá que eu decidi focar em um estilo de trabalho único que segue a minha característica, eu consegui fazer com que os valores dos meus trabalhos se elevem, conseguindo ali captar pessoas que realmente valorizam o meu estilo de trabalho, a minha arte, a minha forma de tatuar, o meu conceito artístico. E com isso, vocês podem ter certeza que seguindo essa trilha, com pouco tempo vocês também irão conseguir captar esses clientes que fazem com que vocês tenham maior alegria, maior prazer em estar tatuando. Não sei se acontece com vocês, mas eu tenho muito esse relato de queixas de vários tatuadores amigos, assim como também já foi minhas queixas de estar às vezes cansado de fazer aquilo só que o cliente deseja, seguindo sempre aquele padrão de arte e nunca poder fazer aquilo que realmente desejo. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós mesmos nos posicionamos apenas como tatuadores, ou seja, a gente simplesmente faz de tudo um pouco. Em nenhum momento a gente diz, não, eu não faço isso. Por que a gente não faz isso? Primeiro porque a gente já vem dessa essência cultural da tatuagem, que desde os primórdios da tatuagem aqui no Brasil, os tatuadores faziam de tudo um pouco, até mesmo pela questão financeira, porque a gente vai lá, muitas vezes a gente pensa, pô, se eu não fizer, a pessoa ela vai procurar outro tatuador e consequentemente eu deixo de ganhar. E às vezes eu estou aqui sem ter nada para fazer e tal, então é melhor eu estar tatuando e ganhando dinheiro do que estar simplesmente ali parado sem ter o que fazer. Porém, essa nova geração de tatuadores, principalmente que vem surgindo atualmente, eles conseguem fazer com que as pessoas elas se adequem àquele tipo de trabalho que eles fazem, com que elas vejam que aquilo que eles fazem tem um diferencial e busquem eles justamente para poder fazer esses trabalhos diferenciados.
Com isso, muitas vezes eles acabam cobrando muito mais por uma tatuagem autoral deles do que os tatuadores que fazem de tudo um pouco. Outra questão que eu também acho que é um pouco equivocada é o que? Quando o cliente chega, às vezes com uma referência de um outro tatuador, que às vezes a gente sabe que cobra um valor bem acima da média, e ela entrega para você e fala assim, pô, eu quero fazer essa tatuagem. Só que você não vai ter muitas vezes a possibilidade de cobrar o mesmo valor que aquele tatuador que ela se inspirou, que ela quis uma tatuagem igual a ele. Então, consequentemente, você se torna desvalorizado. Isso já aconteceu muito comigo, de clientes me enviarem projetos, tatuagens feitas por outros tatuadores que cobram 5, 10 mil reais, e às vezes eu passar um valor de 2 mil reais e elas acharem caro ainda. Mas qual que é a questão? Se elas têm dinheiro, de fato elas irão buscar aquele artista que elas gostaram do trabalho inicial para fazer a tatuagem com eles. Elas não vão procurar outros profissionais. Elas só procuram outros profissionais porque elas têm uma concepção na mente delas de que aquele outro profissional vai cobrar mais barato, porque aquele outro lá que ela salvou, que ela viu o trabalho excepcional, ele cobra muito caro. Mas existe a questão do quê? De que ela vai querer que você entregue o mesmo resultado, a mesma qualidade, que aquele outro tatuador que cobra muitas vezes muito mais caro do que você estaria cobrando pelo seu trabalho. Então, a partir do momento que você se demonstra com mais autoridade, que você mostra para eles que não é assim que funciona, que você tenha uma identidade, que você é muito mais do que um tatuador, você é um artista. Então, um artista ele precisa expor os seus trabalhos, ele precisa fazer um trabalho diferenciado, eles precisam ter outros pontos para alcançar além de apenas rendas financeiras. Aí, consequentemente, o jogo começa a virar. O jogo começa a deixar de ser você como um empregado daquela pessoa que está pagando, para simplesmente aquela pessoa ser alguém que vai estar chegando ali e vai te dar total liberdade e autonomia para você fazer o que você desejar. Eu já vi muitos relatos de falarem até mesmo assim, o cliente que tem a razão. Em partes, dependendo do que for, sim, o cliente tem a razão. Porém, no meio artístico, o cliente ele só tem a razão a partir do momento que você mostra para eles quais são os direitos e os deveres deles. Porque eles não estão lidando com simplesmente uma pessoa que está ali oferecendo um produto específico. Não, a gente está oferecendo uma obra de arte. Uma obra de arte ela nunca será igual uma a outra. Independente se eu pegar, por exemplo, colocar todos nós juntos em uma sala e der um mesmo desenho para todos tatuarem, uma tatuagem vai acabar ficando diferente da outra por diversos fatores. Primeiro, o fator questão técnica de cada um, a questão da visão de cada um, a forma de trabalhar de cada um. Na tatuagem tem a questão também da estética do cliente, o tom de pele do cliente, o tipo de pele do cliente. Então tudo interfere. Então não tem como a gente entregar para a pessoa, para o cliente, aquele mesmo resultado que ela está vendo na tatuagem de outra pessoa. Já na tatuagem ali autoral, já se trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque você está criando um conceito artístico, você sabe o resultado que você vai entregar e você tem mais liberdade para poder explicar para o seu cliente, de falar assim, de acordo com a estética do seu braço, da sua perna, ou do local que seja, vai ficar assim, assim, dessa forma, vai ter essa proporção, as tonalidades vai ficar dessa maneira e vai se tornar mais fácil do cliente entender. Por quê? Por causa que ele não está se baseando em uma tatuagem que já foi feita por outra pessoa. E sim, ele está se baseando naquela arte que você criou. Então aquilo que você disser para ele é o que de fato ele vai acatar e vai aceitar e vai ter orgulho de poder ter um trabalho desses. Na questão do conceito artístico, identidade artística, o que acontece? Desde os primórdios do mundo da arte, a gente vê que é algo que está sempre atrelado ao artista.
Ou seja, se vocês repararem até mesmo na questão dos pintores antigos, artistas antigos que pintavam quadros, eram muralistas ou qualquer coisa assim do tipo, vocês veem que eles não trabalham baseado em cópias. Se você vê a Mona Lisa, por exemplo, o quadro do Leonardo da Vinci, ele não é a cópia de um outro trabalho. Se vocês veem as esculturas do Michelangelo, até mesmo as pinturas do Michelangelo, não é a cópia de outro artista. Todas são obras de artes únicas que eles criaram a partir da concepção artística deles. E é por isso que eles têm essa autonomia, esse reconhecimento como artista. Assim como eu posso citar também vários outros tatuadores que eles têm um estilo de trabalho próprio, e por eles terem um estilo de trabalho próprio, eles são reconhecidos no mundo inteiro através disso, gerando vários clientes que se tornam fãs dos seus trabalhos, assim como outros artistas também que se tornam fãs dos seus trabalhos. Uma coisa eu falo para vocês, se eu não tivesse tido essa atitude de mudar a minha concepção artística, talvez vocês mesmos não estariam assistindo esse vídeo nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes, da maneira que eu trabalhava antigamente, que eu fazia simplesmente aquilo que o cliente fazia, buscava sempre fazer um trabalho bem feito, mas sempre fazendo baseado naquilo que o cliente queria, e assim vocês simplesmente iriam olhar o meu trabalho e falar assim, pô, esse trabalho da mesma maneira que ele faz, eu também sou capaz de fazer. Mesmo eu tendo 17 anos de experiência, às vezes vocês podem ter 1, 2, 5 anos de experiência, mas com certeza vocês teriam a possibilidade de fazer e entregar o mesmo resultado que eu, pois o resultado que eu entregava era técnico, ou seja, a técnica qualquer um aprende, mesmo pessoas que não sabem desenhar, a técnica aprende. Porém, a questão da criatividade, do desenvolvimento artístico, da elaboração de um conceito diferente e de ter uma identidade própria, aí já é particular de cada artista. Depois vocês podem fazer uma análise sobre a questão dos artistas que vocês têm como referência e analisa como que eles são ali, tem um diferencial e até mesmo por isso que vocês gostam do trabalho deles. Eu vou dizer até mesmo que isso é uma das melhores formas para vocês poderem conseguir entender e difundir ali a sua identidade artística. Isso é um ponto de reflexão totalmente necessário para ser feito, é o que? Vocês pegarem, olharem todas as referências dos caras que vocês mais admiram no meio da arte. Não digo só apenas da tatuagem, mas no meio da arte. Porque vocês vão pegar e vão captar um pouco de cada um e pensando, assim, pô, como que eu posso juntar isso? Como que eu posso juntar esse estilo de trabalho que eu gosto com esse outro estilo de trabalho que eu gosto? Isso é uma das principais formas da gente conseguir de entender o que faz realmente sentido para nós. Eu vejo muitos tatuadores que vêm até inclusive conversar comigo, que são meus mentorados, que são também outros alunos que já passaram aqui comigo, que eles vão lá e eles ficam às vezes perdidos, às vezes eles querem fazer um trabalho para participar às vezes de um evento, alguma coisa do tipo, e fica um pouco perdido de fazer, pô, eu não sei se eu faço uma tatuagem colorida, não sei se eu faço uma tatuagem preto e branco, não sei se eu faço portrait, não sei se eu faço um anime. E por que eles acabam tendo essa dúvida? Porque justamente tem esse lance de às vezes não ter ainda aquilo que fala assim, nossa, isso aqui é a minha característica e é através disso que eu vou trabalhar a todo momento até eu lá conseguir alcançar a minha identidade artística. Eu também já passei por isso, então eu sei muito bem como que é toda essa situação. E eu falo uma coisa para vocês, quando um artista ele faz de tudo um pouco, ele acaba não conseguindo se aperfeiçoar em nada. Isso é fato. Por quê? Se você vai lá hoje em dia, hoje você faz uma tatuagem oriental, amanhã chega um cliente querendo fazer um realismo sombreado,
depois chega o outro querendo fazer um fine line, depois chega outro querendo fazer um old school, um Maori e tudo mais. Você pode fazer todos esses trabalhos bem feitos, mas nunca tão bom quanto alguém que é 100% especialista, que acorda e dorme pensando e trabalhando somente aquele estilo de trabalho. Hoje em dia é o que eu faço. Eu foco, maior parte dos meus trabalhos, 95% dos meus trabalhos, focado no meu estilo próprio, para que eu possa, com isso, difundir cada vez mais o meu estilo, aprimorar cada vez mais as minhas técnicas e ir alcançando grandes objetivos. Nesses últimos tempos, que eu posso dizer para vocês que eu alcancei como objetivo, além de prêmios, ser convidado para ser jurado, o troféu na Tattoo Week, que eu ganhei em terceiro lugar na categoria colorido, que foi com uma arte autoral minha também. Muitos seguidores, tatuadores que eu até mesmo gosto do trabalho, que eu já seguia antes, vieram me seguir tanto aqui do Brasil quanto de fora do país também. E não tem coisa melhor do que isso, da gente poder ver que aquilo que a gente faz está sendo reconhecido de certa forma pelas pessoas. Que para outros tatuadores, outros profissionais da mesma área, está me seguindo, é porque eles viram que existe alguma coisa ali que, atraiu eles, e eles falam assim, isso aqui é legal. Isso aqui também pode servir de referência e inspiração para que eu possa criar os meus trabalhos, para que eu possa fazer. E isso se dá justamente pela questão de uma identidade artística. Algo que as pessoas olhem e falem assim, eu gostei desse tipo de trabalho. Patrocinadores também, eles levam isso muito em consideração. Por quê? Porque sabe que tatuadores que têm um estilo de trabalho único, eles acabam atraindo outros tatuadores para poder estar acompanhando o trabalho deles. Então eles vão lá, sabem que esse cara aqui ele tem bastante seguidores, tatuadores mesmo. Então, consequentemente, aquilo que a gente investir nele, falando sobre os produtos, sobre as agulhas, sobre máquinas, sobre qualquer coisa do tipo, possivelmente os outros tatuadores que acompanham podem criar interesse de querer ter isso também, de querer saber, qual a agulha que você está usando, qual a máquina que você está usando, qual tinta que você está usando, qual a forma de você fazer. E isso atrai muito esse lance da questão de patrocinadores também. Então, se vocês repararem, é todo um conjunto de coisas assim, de fatores que possa agregar em suas carreiras a partir do momento que vocês criam uma identidade artística. E isso já começa desde o início, é algo que eu indico vocês irem trabalhando, criando ali a sua visão, pegando ali as suas ideias, utilizando aquilo que vocês acham que pode se tornar um recurso legal para suas artes, desde que, independente do estilo de trabalho que vocês desejam fazer, mas que vocês possam pegar ali e falar assim, esse estilo é o que eu me identifico. Qual que é a minha identidade artística? Eu gosto de trabalhar com imagens, mais voltado para o realismo, porém eu coloco ali no meio do cinza, por exemplo, alguns tons de cores, eu coloco alguns outros elementos que dificilmente outros tatuadores às vezes pensam em utilizar. Eu tento sair da caixinha, isso já faz parte de mim, da minha essência, de querer buscar sair da caixinha. Eu sempre fui assim dessa forma, dessa maneira, de pensar assim, beleza, eu posso fazer isso seguindo essa forma padrão que a galera, a maior parte faz, que eu sei que é correto, que sei que todo mundo vai gostar. Porém, se eu testar uma nova possibilidade, não custa nada eu tentar ver o que vai dar, saber se o resultado vai gerar um bom resultado ou não. Então isso vale muito a pena, a gente poder estar buscando outras possibilidades de criação, mostrar para os nossos clientes, mostrar para outras pessoas, outros profissionais, de que além daquilo que é o comum, também existe infinitas possibilidades que podem ser criadas.
Isso é um dos pontos principais assim que a gente tem que colocar na nossa mente. A inovação, ela se dá sempre por quem? Por artistas. Outro ponto, a tatuagem, ela tem uma grande oscilação de mercado. O que eu digo uma oscilação do mercado? Por exemplo, você tem que estar analisando como que está sendo a sintonia do mercado. Por exemplo, atualmente, um dos estilos de trabalhos que são mais feitos no mundo da tatuagem são trabalhos preto e branco, sombreado, correto? Beleza. Porém, chega um momento que a tatuagem ela começa a buscar outras alternativas. Tanto os clientes, tanto os tatuadores, porque tatuadores eles gostam de desafios, ou seja, a partir do momento que o cara ele já sabe tatuar rosa, já sabe tatuar leão, ele já sabe tatuar as coisas comuns que já era feito, que antigamente levavam eles a ter um desafio, eles começam a buscar outras possibilidades. E aí é onde entra o lance de querer fazer trabalhos diferenciados. Atualmente, com esse lance da inteligência artificial também, eu vejo que uma das grandes tendências de tatuagens assim, para os próximos anos serão trabalhos coloridos ou trabalhos que pelo menos mesclam esse lance do tons de cinza com as cores, porque é algo que já começa a se tornar vibrante, começa a chamar uma atenção a mais ali para o cliente, dele olhar e falar assim, pô, isso aqui eu nunca vi. E isso aqui é algo que ninguém tem. Os meus amigos, eles não têm uma tatuagem dessa. Enquanto meus amigos, todos eles têm leão tatuado, eu não quero ter um leão tatuado, eu quero ter outra coisa. Isso aconteceu há alguns anos atrás, cerca de mais ou menos uns 7 anos atrás, quando praticamente todas as pessoas elas só tinham tatuagem oriental. Então, de 10 pessoas que chegavam no estúdio, para querer fazer um orçamento de uma tatuagem, 8 queria fazer uma tatuagem oriental. Era dragão, carpa, fênix, geisha, samurai, praticamente quase todos. Eu já fiz inúmeros trabalhos oriental. Atualmente, a maior parte dos clientes são trabalhos preto e brancos. Mas por que eles ainda estão nesse lance de trabalhos preto e brancos? Porque ainda não foram apresentados 100% para eles possibilidades diferenciadas. A partir do momento que eles começam a ver possibilidades, trabalhos diferenciados, eles já começam a pensar, falam assim, pô, isso aqui é legal, isso aqui é mais legal do que eu ter um leão tatuado, coisa que todo mundo tem. Se eu faço só simplesmente isso, vai ser algo que comum, ninguém vai parar para prestar atenção em mim se eu tiver uma tatuagem igual a todos os outros. Então eles já começam a pensar em umas novas possibilidades, principalmente a galera mais nova, que vai estar completando, vamos colocar, 18, 19 anos agora, eles já começam a ver a tatuagem de uma outra forma. E até mesmo por isso que, por exemplo, tatuagens no estilo anime está tão em alta, porque é uma galera que ela está agora na faixa de 18, 20, 25 anos, que cresceram assistindo anime. Então, para eles é algo legal, é algo que representa toda aquele momento da infância, da adolescência deles, e tá vendo várias tatuagens assim nesse estilo legal, vários personagens, e aí vocês veem que cada um busca um personagem diferente, porque acha que aquele personagem está representando eles. Então, isso faz todo sentido em questão desse lance de tendências, entendeu? E a partir do momento que a gente busca entender toda essa concepção e já começa a colocar dentro disso a nossa identidade artística, o nosso diferencial, e começando logo cedo nesse sentido, as chances de daqui a algum tempo você estar desenvolvendo uns trabalhos sempre com alegria, com prazer, porque você está fazendo aquilo que você gosta, de fato, é bem maior. Se vocês for parar para perguntar para qualquer tatuador, um tatuador que
faz trabalhos comuns e uns tatuadores que fazem os trabalhos diferenciados. Se você perguntar para eles o diferencial e o que traz prazer para eles, vocês podem ter certeza que aquele tatuador que faz o estilo e os desenhos como ele gosta, ele pode se considerar mais feliz do que aquele outro cara que faz de tudo um pouco. Por quê? Por causa que ele chega e fala assim, pô, hoje eu tenho um trabalho para fazer que é sensacional, entendeu? Eu tenho um trabalho para fazer aqui que, nossa, faz tempo que eu gostaria de fazer essa arte e vai ficar bem legal. Agora um tatuador que faz de tudo um pouco, ele faz, nossa, mano, hoje vai ser legal porque eu vou fazer um trabalho que eu vou ganhar bem, entendeu? Porém o dinheiro, ele não é só o dinheiro que a gente tem que levar em consideração na hora de saber, entendeu? E de querer ter um diferencial. Isso, o dinheiro, querendo ou não, a gente gasta, a gente acaba usufruindo, conquistando nossas coisas sim, mas a gente acaba gastando esse dinheiro, mas depois vai chegando um momento que esses artistas que fazem por dinheiro, eles começam a perder espaço no mercado, porque eles não sabem exatamente acompanhar tendências e fazer um diferencial, e aí chega no momento que começa a decair. São vários tatuadores que eu conheço que são muito bons tatuadores, que tatuam já há mais de 20 anos, 30 anos, que hoje em dia eles acabam sofrendo. Por quê? Porque não tem muita busca de clientes. Porque a galera vai lá ver assim, que aquilo que ele faz, qualquer tatuador faz. E aí tem uma pessoa assim, às vezes na questão de valores, por exemplo. Se o cara ele vai lá, chega em um tatuador que já é pai de família, que tem filho, que quer tipo, pagar uma escolinha particular para o filho, quer pagar um convênio médico bom para a família, sustenta um lar, paga aluguel de casa e tudo mais, ele consequentemente ele vai querer cobrar tipo, um valor um pouco mais alto e até mesmo pela experiência dos anos que ele tatua. E aí chega e vai competir com outro cara que às vezes tem 18, 19 anos, que já começou agora, já com uma boa técnica, um pouco mais evoluída, pelo fato de que ele já entrou em uma fase que tem mais informação, mais acesso à informação, então consequentemente ele consegue desenvolver bem, porém, às vezes para aquele cara que mora às vezes com os pais, não tem tipo filho, não tem família ainda para sustentar e tudo mais, às vezes 100, 200, 300 reais que vem em um dia, entendeu? Para ele tá ótimo. Agora esse mesmo valor para um pai de família, que é um tatuador já mais antigo, acaba sendo pouco. Então ele às vezes esse tatuador mais antigo, ele vai cobrar, por exemplo, de uma tatuagem que um cobraria 300, esse outro tatuador mais antigo, pela experiência, por ter todas essas outras obrigações, ele vai cobrar cerca de uns 600 reais. A pessoa que está ali, o cliente, ele vai chegar e falar assim, pô, mano, esse cara aqui que está cobrando 300, ele faz um trabalho tão bom quanto esse que está cobrando 600. E eu vou preferir, por quem vocês acham que ele iria preferir escolher para poder fazer essa tatuagem? Com certeza poderia acabar escolhendo o de 300 reais. Porque ele fala assim, pô, é a mesma coisa, o cliente ele não entende que possa haver diferença em um trabalho comum, no trabalho comercial, ele vai preferir sempre o mais barato. São poucos que acabam assim, assim, não, eu vou fazer no artista mais caro porque eu creio que o trabalho dele vai ficar melhor. Mas às vezes ele pode olhar e falar assim, pô, o trabalho ficou a mesma coisa que se eu tivesse feito com outro de 300 reais, então aquele cliente já não volta. Já a partir do momento que você já tem uma identidade artística, você já tem um estilo de trabalho único, um trabalho diferenciado, você sabe que aquela pessoa que está ali vindo procurar você, se você cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais, 5.000 reais por aquele trabalho, e ele tendo a condição financeira, ele vai pagar. E por que ele vai pagar e ele não vai procurar outro? Porque ele sabe que outro artista jamais iria fazer a mesma coisa que você. Ele sabe que ele não vai conseguir, ele não vai encontrar um artista que faça aquela mesma arte que você. Por isso que é muito importante a gente saber criar artes,
e poder expor isso para os nossos clientes, gerando esse diferencial e sempre com uma identidade artística. Ou seja, essa imagem, não sei se dá para vocês verem muito bem a questão da tela, eu vou até colocar um fundo branco para poder ver melhor. Aqui eu acho que está dando para ver um pouquinho melhor. Essa imagem aqui é uma imagem que eu achei de uma escultura, acho que foi pelo Pinterest mesmo. E eu usei um próprio filtro do Instagram para poder dar esse efeito assim vermelho nessas regiões. Entendeu? Eu fui lá, tipo, fui lá, fiquei mexendo assim, eu fui lá, vi e falei assim, pô, ficou legal essa imagem aqui. Vou salvar ela e vou usar para poder fazer um projeto. Ou seja, isso aqui, ó, um cliente que ele já tem uma visão diferenciada sobre a questão de arte, ele já vai ver, ele vai saber que não vai conseguir encontrar outro tatuador que faça essa mesma coisa. Além disso, outros tatuadores, eles poderiam chegar e nem saber e nem imaginar como foi que eu fiz isso. Eles só conseguiriam desenvolver um trabalho legal a partir do momento que eles conseguissem pegar essa imagem original. Agora, se não consegue pegar essa imagem original, o tatuador ele não iria saber como fazer isso. Isso se reflete muito na questão de tanto de cópias de trabalhos que a gente vê por aí, que nunca fica bom quanto a original. Eu mesmo tenho um trabalho meu que está rodando aí nas redes sociais, que é uma índia que eu fiz, que eu salvo várias cópias que foram feitas desse meu trabalho, e você vê que nenhum chegou perto daquilo que eu fiz, do meu trabalho original. Por quê? Porque eu que criei a arte, eu sei já exatamente. Quando eu vou criar uma arte, eu já tenho essa concepção de como que eu vou fazer, o porquê que eu estou colocando cada elemento, porquê que eu estou tipo, exaltando essa cor aqui, ó, por exemplo. Então tudo isso já vai gerar um diferencial. E aí para um cliente que ele valoriza o artista, que ele quer justamente ter um trabalho diferenciado, ele quer se sentir exclusivo, ele quer se sentir um cara que vai chegar no meio dos amigos e vai mostrar a tatuagem dele e os amigos dele vão falar assim, nossa, que sensacional, eu nunca vi um trabalho como esse. Ele vai buscar esses artistas e esses são os melhores clientes. Por que eles são os melhores clientes? Porque na hora que você passa o valor para eles, eles nem choram. Eles nem choram. Eles vão lá e falam assim, pô, tá ótimo. Entendeu? Que nem eu falei, tendo a possibilidade de fazer, tendo a questão, o orçamento financeiro lá no bolso, o cara ele vai chegar e ele não vai pensar duas vezes em fazer. Por quê? Porque ele sabe que é uma oportunidade dele estar fazendo um trabalho ali diferenciado. Para muitos tatuadores, muitos artistas, aí, no caso muitos clientes, eles veem isso como tipo um achado. Entendeu? Pensa só, você tipo chegar assim, às vezes ir em uma loja onde você vê que pô, aqui é onde eu encontro todos os meus produtos mais barato. É tipo um achado, às vezes você vai lá e fica felizão por ter achado aquele lugar para poder comprar os seus materiais, para poder ter as suas coisas ali em um bom valor, e você fica muito feliz por isso. Os clientes, eles se sentem da mesma forma por isso, porque eles conseguiram encontrar, às vezes, um tatuador que seja diferenciado e que possa tipo, entregar ali algo que vai além daquilo que ele costuma ver, dele, que ele costuma ter acesso, que ele vai lá e fala assim, pô mano, tá tudo tão igual, velho, tá tudo muito a mesma coisa, eu queria algo diferente, mas eu não acho ninguém que faça algo diferente. Na hora que ele acha, ele não pensa duas vezes em vir e poder fazer um trabalho com aquele artista. Isso aí já é um ponto crucial todo esse entorno dessa questão, entendeu? Da identidade artística. Então isso fica até como uma dica assim, que eu dou para vocês. Primeiro passo, antes de vocês
começarem a produzir qualquer arte, vocês fazem uma pesquisa e se conecte consigo mesmo, entendeu? Vai lá, pensa assim, pô, que tipo de trabalho eu gosto? Que tipo de arte ela me representa? Porque a partir do momento que vocês fizerem isso, automaticamente vocês vão encontrando o trabalho de vocês, vocês vão se tornando mais criativos, vocês vão conseguindo desenvolver melhor as suas artes, vocês começam a seguir um padrão artístico diferenciado e com isso vocês vão conseguindo alcançar cada vez mais autonomia de poder mostrar para as outras pessoas que você é um artista, que você não é apenas um tatuador, você é um artista. Elas vão ver, vão reconhecer tudo isso, né? E depois desse passo a passo desse curso, eu estarei mostrando mais recursos para vocês. Aqui eu estou fazendo essa criação da arte, não estou falando nada sobre a arte em si, porque o foco principal dessa primeira é justamente vocês se conectarem para poder entender no que esse curso que eu estou oferecendo irá ajudar vocês. E como que vai ser feito? Eu posso ensinar tudo aquilo que eu sei como criar minhas artes. Porém, naquele lance de criatividade, de como criar, se vocês não tiverem uma identidade artística já, não tiverem ali já na sua mente aquilo que realmente lhe fascina para que vocês possam criar, vai fazer com que vocês fiquem perdidos. E eu não quero, eu quero que vocês possam usufruir o máximo que puder dessas aulas. Até mesmo na questão aí da gente poder criar todas as artes, seguindo, tendo uma similaridade, quando uma pessoa entra, tanto seja um artista quanto seja um cliente, entra em seu perfil, entra na sua página de portfólio, ele vai ver todos os trabalhos parecidos, praticamente iguais, e aí eles vão olhar, vão falar assim, pô, esse aqui é o estilo desse cara. Por ser o estilo desse cara, a pessoa ela já sabe que você é responsável por fazer aquele tipo de arte. Então ela consequentemente irá buscar você para poder fazer isso. Eu vou dar uma trabalhada diferente, estou bem na dúvida se eu deixo esse trabalho em preto e branco ou se eu deixo em colorido. Para poder ficar uma essência legal. Eu creio que vai ser mais ou menos dessa forma mesmo. Então, ó, primeiro passo, galera, vou dar de dica aí para vocês. Abra, depois quando terminar essa aula, vocês abram o Instagram de vocês, ou Pinterest, ou seja onde for que vocês costumam acompanhar as referências de vocês, quem são referências para vocês. Façam uma análise sobre aquilo que eles fazem. Vocês vão fazer uma análise sobre a essência deles, o quanto os caras trabalham aquele mesmo estilo de arte a todo momento. Então, que eu tenho um artista que eu sou muito fã do trabalho deles, inclusive soltei esses dias no Instagram, que é o Aller Monteiro. Não sei se vocês já conhecem, depois eu posso até soltar para vocês poderem conhecer melhor. Ele é um cara que ele faz todos os trabalhos dele, já há muitos anos, já segue uma tendência artística. E eu me inspiro demais nos trabalhos dele, eu acho sensacional todo esse trabalho dele, toda a concepção artística. E ele tem muitos outros tatuadores que se inspiram nele, porque eu já percebi, eu já vi muitos deles, muitos outros artistas fazendo trabalhos bem similar ao dele, mas qual que é o diferencial às vezes que eu penso sobre isso? Eu gosto do trabalho dele, me inspiro no trabalho dele, mas eu não quero ser ele. Esse é um grande ponto. Vocês entram na página dos artistas que vocês gostam, que vocês admiram,
procure ver ali aquilo que eles fazem para lhe servir de inspiração, mas nunca queira ser igual a eles. Procure captar aquilo que eles fazem, aquilo que flui como uma essência para ele, mas que você possa chegar e usar depois, criando a sua própria identidade. Isso é uma das reflexões que eu sempre fiz a todo momento, para que eu pudesse sim ter meu próprio diferencial, minha própria identidade. Eu sempre falei assim, até falo bastante para os outros caras que fazem as mentorias, que já fizeram workshop comigo, tanto presencial aqui quanto online. Eu falo assim, eu estou te ensinando isso aqui, como que eu faço isso, mas eu não quero que você faça igual a mim. Eu quero que você possa pegar essa essência disso que eu estou ensinando você a fazer e possa criar da sua própria forma, da sua própria maneira. Essa é a verdadeira essência de todos os artistas, da maneira que deve ser trabalhado. Se vocês repararem, cada um tem o seu diferencial. Isso foi uma coisa que eu aprendi no grafite. No grafite, você não pode copiar um trabalho de um outro artista, entendeu? De um outro grafiteiro. Ou seja, se aquele grafiteiro tem aquele estilo de letra em específico, você não pode fazer uma cópia da letra dele. Ou se o cara ele faz um personagem específico, você não pode fazer o personagem, copiar o personagem dele. Você não pode sair fazendo os mesmos desenhos que ele já fez e fazer ele em outro local. Não, você tem que criar a sua própria vertente, a sua própria ideia, seu próprio conceito artístico. Isso na tatuagem ela não é muito comum. Por que que não é muito comum? Justamente que eu venho falando já antes, pela questão dos clientes não entenderem isso. Mas a partir do momento que a gente começa a mostrar para os clientes que a tatuagem ela não é só simplesmente pegar um desenho que está lá no Pinterest e simplesmente copiar, aí as coisas começam a mudar, o jogo começa a virar, a gente começa a mostrar que a gente tem a possibilidade de fazer algo que às vezes é até mais legal, até melhor do que aquilo que a pessoa às vezes achou que é sensacional. Até outro ponto que eu vou até ressaltar para vocês, galera. Uma questão de uma análise que eu fiz com os meus clientes, entendeu? Com os clientes não, com pessoas que vieram fazer orçamento comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes tem pessoas que vai lá, manda tipo, uma referência de uma foto de uma tatuagem que ela gostou, que ela quer fazer, que ela quer tatuar, mas que é horrível. Vocês veem que a tatuagem ela é horrível. E aí você vai lá e fala assim, pô mano, eu não acredito que a pessoa ela gostou desse tipo de trabalho, velho. Você fica tipo se perguntando, eu mesmo já me perguntei muito, né? Falei assim, pô, o que leva uma pessoa a gostar desse tipo dessa tatuagem que está tão mal feita, traço estourado, tremido, tal. Porém, qual que é a questão? Por que a pessoa ela acaba gostando? Porque às vezes ela busca algo justamente que é aquilo que ela quer fazer. Ou seja, a pessoa às vezes ela vai lá e pesquisa tatuagem, quer fazer uma tatuagem em homenagem ao filho. Ela vai lá e ela pesquisa como? Tatuagem em homenagem a filho. Ou quer escrever o nome do filho, vamos supor que o nome do filho se chama Mateus. Ela vai pesquisar tatuagem com o nome Mateus. E se ela vê uma tatuagem, qualquer tatuagem que ela vê lá com o nome Mateus, por mais que seja um trabalho ruim, ela vai salvar e vai falar assim, pô, é isso aqui que é a tatuagem com o nome Mateus. Então ela acha que só aquilo que é uma tatuagem, que só aquilo que pode ser tatuado, como se seguisse um padrão. É a mesma coisa como se ela fosse numa loja e fosse escolher uma peça de roupa. Mas na realidade não. Na realidade a tatuagem, ela pode, qualquer coisa que vocês quiserem praticamente relacionada à arte, ela pode se tornar uma tatuagem. E aí vai tudo depender de acordo com a
visão do artista, aquilo que o artista deseja mostrar para a galera, entendeu? Que é possível ser feito. Eu já mostro isso, já busco mostrar isso para os meus clientes, que é possível ser feito algo além daquilo que é o habitual de ser feito naturalmente. Esse para mim é o grande diferencial que eu tenho e é o que eu me orgulho de poder fazer. Mesmo sendo às vezes algo que se torna um pouco mais complicado, você vender o esquema das artes, arranjar pessoas que queiram fazer esses tipos de trabalhos às vezes diferenciado e tal. Porém, é justamente isso que a gente tem que fazer. Se a gente não mostrar para os nossos clientes que é possível tatuar algo diferenciado ou algo inovador, a gente consequentemente vai acabar sendo sempre refém e obrigado a tatuar aquilo que as pessoas vê que outros artistas têm coragem de expor. Na Europa é muito feito isso. Na Europa eu vejo muitos artistas que eles são totalmente conceituais, ou seja, eles geram ali o conceito, um estilo de trabalho deles e vão batendo na tecla até conseguir fazer com que isso se torne algo relevante e que torne e faça com que mais e mais pessoas o busquem para poder fazer trabalhos como esses que eles criaram, que eles começaram a criar, que eles começaram a desenvolver. Então, a partir do momento que a gente começar a fazer isso também dessa forma, a gente irá conseguir alcançar esse mesmo objetivo, mesmo que no Brasil é um pouco mais difícil. No Brasil a gente tem um pouco mais de dificuldade pela questão de que as pessoas elas não são adeptas à arte. Elas não cresceram acostumadas a entender o que é a arte, a valorizar a arte, a valorizar o artista. Mas se a gente também não abrir o jogo ali para todo mundo, não mostrar para elas que é diferente, que tem que ser diferente, a gente vai viver o resto da vida ali preso, achando que simplesmente é assim que se funciona o sistema, é assim que dá certo, é assim que eu vou fazer e o importante é ganhar dinheiro. O importante é ganhar dinheiro, mas com o dinheiro que vocês vão ganhar, às vezes fazendo um trabalho diferenciado, pode ser 2, 3, até 5 vezes mais do que seria fazendo um trabalho comum. Nas próximas aulas, o que eu vou fazer? A partir da próxima aula, eu irei começar a mostrar para vocês sobre como buscar referências, entendeu? Qual tipo de referências que eu costumo buscar, as melhores escolhas. Vou passar para vocês sites que eu uso para poder pesquisar as artes, além do Pinterest, entendeu? Outros sites que possam entregar às vezes imagens com uma grande qualidade, mas que são imagens não tão utilizadas pelos outros artistas, para que vocês com isso possam conseguir criar um trabalho diferenciado dos demais. E sites de inteligência artificial que vocês podem usar para salvar imagens, ou até mesmo criar suas próprias imagens usando os prompts e tal. Hoje em dia é um recurso que eu vejo que é muito útil a gente estar trabalhando. Apesar que a gente tem que ficar muito esperto com as referências criadas com inteligência artificial, pois elas sempre às vezes pode ter um defeitinho ou outro, ela está ainda em evolução isso. Então às vezes você pega uma mão que está um pouco distorcida, você pega os olhos que às vezes não está muito legal, entendeu? Então você vai chegar e vai conseguir captar tudo de uma forma diferente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vou abrir aqui o chat do YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aí no chat. Não sei se está dando para escrever ou não. Ou quem estiver assistindo, dá um salve aí. Quem também puder, tira um print, depois vocês me marcam lá no YouTube, no Instagram também, entendeu? Para poder mostrar para a galera aí, ver esse diferencial. Aqui.
até mandar aqui, ó. E lembrando que também o nosso canal do Telegram, ele é um canal aberto para todo mundo interagir, todo mundo trocar ideia, todo mundo mandar ali tanto a questão das criações que estão fazendo, quanto as dúvidas que vocês tiverem. Eu estou pensando em fazer o que também? Lá pelo Telegram, dá pra gente fazer umas call, entendeu? Ou seja, estou pensando em todo final do dia, depois as aulas vai ser de manhã, mas no final do dia eu fazer, tipo, abrir uma call lá no Telegram, onde vocês vão poder tirar dúvidas de vocês vão poder perguntar para mim, pô, o que é que eu estou fazendo isso, pô, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo, o que eu posso fazer aqui, ou o que eu posso fazer assado, que aí com isso eu vou poder ir ajudando cada vez mais vocês. Toda essa comunidade que eu estou criando não é só para vocês estarem assistindo o vídeo e tentarem fazer sozinho, é para vocês também tirarem essas dúvidas de vocês. Por isso que até mesmo eu decidi fazer como em modo de live isso, para que vocês possam estar ali acompanhando ao vivo mesmo, tendo essa interação maior comigo. Depois eu vou mostrar bastante para vocês também os pincéis que eu utilizo, os recursos que eu utilizo aqui no Procreate. Para quem não tem o Procreate, que usa outro tipo de aparelho, pode ser um tablet da Samsung ou qualquer outro, eu também vou passar o Infinity Punch, que é um aplicativo que ele é muito similar mesmo ao Procreate, entendeu? Ele tem uns recursos bem parecidos ao Procreate, que também ele é muito bom para poder criar arte. Eu atualmente estou bem habituado com o Procreate, já estou mais acostumado. O Infinity Punch eu uso pouco, porém é algo que eu vou estar trazendo para vocês, sim, essa questão que vai ajudar também a vocês poderem desenvolver melhor a arte de vocês, usando qualquer coisa, o que vocês acharem que está ali melhor ao alcance de vocês. Como por exemplo essa ferramenta de luz neon, né? É uma das ferramentas que eu mais gosto aqui. Bom galera, então como que vai funcionar a partir de agora? Como eu falei, a partir da próxima aula será voltando justamente o foco principal, que é as artes, mas sempre lembre-se, peguem hoje para poder refletir sobre a identidade artística de vocês e como vocês estarem criando isso, estarem desenvolvendo isso de uma forma legal, estarem aprimorando isso. Vocês não deixem também de expor isso ao público de vocês, aos seus seguidores, às pessoas que acompanham vocês no Instagram. Sempre que fizer um projeto novo, solta lá no feed, solta nos stories. Uma dica que eu também dou, que isso vai ser mais para o final que eu vou passar isso aí, mas evitem de fazer promoções abertas para todos os clientes, porque isso aí é um gatilho negativo que influencia de forma negativa no trabalho de vocês. Eu vou explicar porque eu já errei bastante nisso. Depois eu vou explicar para vocês como fazer usando as estratégias certas para poder conseguir captar clientes para fazer esses tipos de trabalho, mesmo que às vezes você acabe cobrando um valor mais em conta ou às vezes cobrando só o valor do material. Mas existe a forma certa para que as outras pessoas que estão acompanhando lá, que às vezes estão querendo fazer trabalho com vocês, elas não se sintam enganadas por às vezes ver que um trabalho você cobrou barato e outro às vezes você está querendo cobrar o dobro do valor, beleza? Então, mais tarde eu irei soltar para vocês essa arte aqui, vou estar mandando lá no Telegram todo o esquema do passo a passo para vocês poderem ver como que eu fiz para poder criar essa arte aqui. Irei mostrar também todos os trabalhos que eu for fazer aqui, que eu for criar, eu irei mandar lá no Telegram em formato do próprio Procreate,
que vocês vão poder abrir no aplicativo de vocês e ver todas as camadas, porque eu trabalho com bastante camadas para poder ver ali e ir testando as melhores possibilidades, para que assim vocês possam compreender. Isso aqui, ó, se vocês repararem, quem poder acompanhar desde o início, viu que eu não fiz praticamente quase nada. Daqui diante da imagem aqui, eu não fiz praticamente quase nada. Foi pouca coisa que eu fiz mesmo para já gerar esse diferencial. Porém, por que acaba com poucas coisas, eu acabo conseguindo já gerar um trabalho legal? Justamente pela questão de eu poder ter já a minha identidade artística. Então eu já sei como que eu faço as minhas artes e como fazer com que elas sejam artes relativamente simples para eu poder criar e também simples para eu poder tatuar, que é um conceito que eu também vou mostrar para vocês sobre a questão de vocês criarem trabalhos que sejam simples para vocês tatuarem também, para que vocês não fiquem sofrendo, porque existe muito também a questão do que às vezes vocês podem pegar uma imagem e encher de detalhes achando que por ter vários detalhes é o que vai chamar atenção, só que ao invés de vocês conseguirem fazer um trabalho legal, às vezes o trabalho pode ficar confuso. Então às vezes o menos é mais. Na tatuagem ela tem muito esse sentido. Vocês podem sim fazer um trabalho, tudo vai de acordo com a concepção artística de vocês e o quanto vocês querem se desafiar. Entendeu? Existe muito esse lance, o quanto vocês querem se desafiar. Vou até dar um exemplo para vocês. Eu, nos meus trabalhos, por exemplo, eu odeio fazer cabelo. Tipo, se eu pego ali um esquema assim de um rosto de uma mina, que eu gosto bastante de tatuar rosto feminino e tudo mais, eu evito de deixar de cabelo na imagem. Por que que eu evito? Porque eu odeio fazer cabelo. Para mim é muito chato, é muitos detalhezinhos para serem feitos ali, para poder ficar um esquema legal. Por eu não gostar, eu elimino. Eu vou lá, faço outros trabalhos, outros efeitos para que possa ficar um esquema legal, ela saindo do escuro, mas eu não busco não fazer cabelo. Mas é claro que se você tipo já gosta, já acha legal, fala assim, pô mano, eu já acho bem da hora, tá ligado? Fazendo o cabelo, fazendo os fiozinhos e tal, isso aí já é algo que você tem total autonomia e liberdade para poder fazer da forma que desejar. Beleza, galera? Então essa primeira aula aqui é só para poder ter esse esclarecimento primeiro sobre a identidade artística. Ainda hoje, possivelmente, eu vou conseguir finalizar o aplicativo que vai estar disponível para vocês, tá bom? Onde vai estar esse vídeo lá também, onde vocês vão poder assistir tudo novamente, ou às vezes aqueles pequenos detalhes. Não sei se todo mundo entrou aí logo de cara, logo que eu abri a live, mas aí vocês vão poder assistir depois lá e ver e tirar as suas próprias dúvidas, ou às vezes relembrar de alguma coisa que eu falei que possa fazer sentido para vocês, beleza? Então amanhã, no mesmo horário, 9h20 da manhã, espero que todo mundo esteja presente, que amanhã já vai ser outro tipo de segmento. Já vou mostrar para vocês a questão dos tipos de imagens que eu costumo buscar e salvar para poder criar umas artes assim, dessa forma, beleza? Então é isso, galera, nos vemos em breve, tamo junto!